Diário de obra, olha só. Muitos profissionais encaram o diário de obra, acham que o diário de obra é uma mera formalidade que não precisa ser feito, né? E quando a gente tem esse pensamento de falar, pô, mas isso aqui é só para encher linguiça, não serve para nada, a gente começa a dar sorte ao azar. E aí pode acontecer alguns probleminhas na sua obra aí que vão se tornar grandes problemas. Quais são esses tipos de problema, Robert? Você começa a ter serviços que estão sendo executados sem registro, e isso no futuro pode causar um problema. Você não tem documentação da sua obra, da sua atividade. Então, muitas vezes, quando você não faz a documentação no dia, por mais que você até tenha essa informação fresca, mas está deixando sua documentação em atraso, ou seja, está irregular, né? Não existe o registro diário dela. Isso pode causar problemas de histórico, né? De você não ter informação precisa do tipo de serviço ou serviço que você executou, isso é ruim. E o principal, pode causar um grande conflito de contrato, tá? Porque se você não tem prova para apresentar que você fez o serviço da maneira correta, conforme estava especificado ali na norma, na descrição do cliente, você vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Na verdade, você não, você vai deixar o cliente, ou seja o cliente final, seja a construtora, com a dúvida se você é a pessoa certa que ele deveria ter contratado para executar aquela obra. E você não quer isso, né? Você quer fazer um serviço de qualidade, quer entregar o seu melhor. Então tome muito cuidado, porque quando a gente não faz um registro através do diário de obra, a gente está deixando de documentar, a gente está deixando de se proteger, a gente deixa de proteger a empresa que a gente está trabalhando, seja você prestador de serviço, seja você um funcionário direto da construtora, tá? Como gestor agora, você está saindo da função de engenheiro formado ou de um engenheiro técnico que estava dentro de uma obra e está assumindo a função de gestor. Então você tem que colocar na sua cabeça que o diário de obra ele não é burocracia, ele é uma ferramenta de gestão. Ele serve para registrar tudo que aconteceu no canteiro de obra. Ele serve para controlar a mão de obra e equipamento, você vai descobrir isso já aqui na frente. Serve para documentar qualquer tipo de ocorrência imprevista. A gente sempre vai fazer o registro ali no diário de obra. E uma coisa muito importante, tá? Ele serve como prova em auditorias ou em ações judiciais. Pois é, construção civil é campeã para isso, tá? Não importa se você faz tudo certinho, algum processo trabalhista vai vir. Então, quanto mais prova você tem a seu favor, a favor da empresa, melhor é mais fácil para a gente poder justificar, né, ou apresentar para o fiscal, seja quem for que vai solicitar essa informação. Mas vamos lá, outra coisa que poucos engenheiros sabem e gestores também, tá? E aí a gente pensando na questão de formação, é que o diário de obra ele é exigido, né, pela norma 12.721 de avaliação de custo unitário. Então ali ele fala que é importante a gente fazer o registro das atividades desenvolvidas dentro do canteiro de obra. A NBR 5674, também de manutenção de edificação, ela diz que é importante, né, a gente ter esse registro das atividades também. Então, assim, o diário de obra, ele tá, mesmo que talvez não explícito, né, diário de obra, como que você tem que exatamente fazer, mas ele diz que precisa ter um registro da sua obra, um registro das suas atividades. Então, existe uma norma que já está te orientando a fazer isso daí. E para nós que trabalhamos com obras, com construtora, na linha Minha Casa Minha Vida, que são obras financiadas pela Caixa, nós temos que fazer esse diário de obra. Em tempos e tempos, a construtora tem que entregar isso para a Caixa, apresentar dentro de uma relação de documento a evolução de obra, o diário de obra ali, para ter certeza que aquele material que foi utilizado, aquele serviço que foi executado, está de acordo com as diretrizes estabelecidas, certo? Robert, como que eu faço esse diário de obra, né? Eu ia falar cronograma. Como a gente faz esse diário de obra? Faculdade também não nos ensinou. E isso aí eu tenho certeza que nem de longe eles falaram para você. Porque é uma coisa muito focada na gestão. E a faculdade não te ensina a fazer gestão, né? Ela simplesmente, talvez, possa ter falado para você, é bom você registrar tudo que acontece. Mas registrar como? Qual o tipo de documento que tem que ter?
Então ela não te informou, a gente vai ensinar para você agora. Já te adianto, existe modelos na internet? Existe modelo na internet. Você pode pegar esse modelo, adaptar a sua obra ao seu formato. Eu vou deixar um modelo para vocês também, porque é importante a gente ter o nosso próprio, tá? Com algumas informações básicas que precisa ter, mas a gente precisa ter o nosso modelinho ali, seja ele no bom e velho Excel, seja ele no sistema, certo? Bom, como que a gente faz um diário de obra eficiente? O que a gente precisa registrar, né? Esse é o primeiro item que a gente tem que pensar, né? A gente pode dividir em blocos. Então vamos lá, o bloco 1 a gente tem que pensar assim, ó, o que eu tenho que ter registrado? É recomendado que você tenha data, né, o dia que você está fazendo essa avaliação, a condição climática, se está chuva, sol, como que está o ambiente, está apto a executar esse serviço, não está, porque tem vezes que a gente pode falar assim, poxa, hoje está um dia de sol, mas não está um dia apto para executar, por algum motivo a gente vai informar lá, tá? Então você precisa colocar condições climáticas e se tem condição de trabalho ou não. Serviço executado no dia, precisa informar qual é o tipo de serviço, a quantidade de serviço que vai ser executado, que foi executado, né? A gente abre o diário de obra informando o que vai ser feito e termina o dia ali com o complemento dele. Ou, se você preferir, você pode preencher já no final do dia, né? Mas o diário de obra, se você fizer já logo no começo, né? A gente fazia muito pelo sisteminha chamado diário de obra mesmo, o nome era esse, né? E lá eu conseguia acompanhar a relação de pessoas presentes, né? Então, como ele já tinha que acionar logo pela manhã o relatório, ele colocava qual era a equipe que iria executar a função e automaticamente eu tinha acesso quem faltou e não faltou. Então, tem essa facilidade também, tá? Lá você pode colocar material recebido, equipamento que você está usando, uma ocorrência, aconteceu algum acidente, alguma visita técnica, parou a obra por algum motivo, você coloca lá. Sempre ao final desse relatório, você precisa da assinatura de quem é responsável pela obra. Ah, eu não estou com o engenheiro responsável aqui, eu estou só com o encarregado. Coleta a assinatura do encarregado que executou o serviço para confirmar que aquilo que está no papel realmente aconteceu. Ó, conselho que eu te dou, diário de obra, no máximo, no dia seguinte cedo você preenche. Mas o ideal é você preencher logo no término do dia, tá? Junto com o diário de obra, isso daqui é um padrão, tá? Essa primeira parte que eu te falei é o padrão. O que você precisa ter que colocar na cabeça tem que colocar lá a data e as condições climáticas, isso aí é básico, tem que ter o serviço que foi executado, a equipe que estava presente, se teve ocorrência ou não, então você vai ter que colocar o campinho de ocorrência e a assinatura. Mas como que eu posso transformar o meu diário de obra numa coisa mais segura, uma coisa mais eficiente, né? Muito superficial a gente falar dessa maneira. Ó, relatório fotográfico é o melhor que você pode fazer. Se você tem a opção de colocar vídeo, melhor ainda, mas se não dá, bate foto, coloca lá da evolução do serviço, como que ele começou, meio-dia, como que ele estava e como que terminou o final do dia, tá? Esse daqui, ó, é o melhor. Isso daqui não tem outra coisa que eu posso te dizer. Aliás, tem, mas eu não usaria sem o relatório fotográfico, tá? A gente pode fazer através de um relatório de produção, então a gente pode fazer uma comparação do que a gente iniciou e como está terminando, também é saudável fazer, mas, de novo, fotográfico ainda é melhor, tá? Pode colocar os dois, não tem problema. Você pode fazer também um relatório de qualidade de segurança, que é o quê? É os registros de inspeções, o que eu fiz de avaliação ao longo desse serviço, de quanto tempo que eu fui monitorar para ver se o cara estava executando da maneira correta. É uma opção de se colocar também, tá? É claro que assim, tem gente que usa os três. Eu gosto de usar o relatório fotográfico, e, salvo as exceções, aí eu coloco junto um relatório de produção também. Qual que é o formato que eu posso estar utilizando esse diário de obra? Eu posso usar ele de uma maneira física, tá? Onde eu pego um caderno, existe um caderno de obra, que as páginas são numeradas. Então, todo dia eu vou lá e vou registrar as informações da minha obra. Posso fazer dessa maneira. Deixo lá, caso venha uma fiscalização, alguma coisa, eu tenho ali anotado. Ou eu posso ter ele de forma digital. E aí eu posso ter ele numa planilha, fazer um controle ali numa planilha Excel. Posso ter através de um software, tem diversos softwares que faz hoje esse trabalho, tá? E posso ter das duas maneiras, os dois juntos ali, né? Muitas vezes a gente alimentava o nosso diário de obra no celular, que se tornava mais rápido, mais fácil com o registro, e aí um dos nossos assistentes era responsável por fazer a alimentação do banco de dados de todas as obras. Claro que sempre em contato com quem passou as informações. Por quê? Porque a gente precisa ter certeza
né? Que a informação que está lá realmente aconteceu, né? Não foi no chute. Ó, esses é 3 passos básicos que a gente pode dizer para poder fazer um relatório de obra, tá? Põe uma coisa na sua cabeça. O relatório de obra ele precisa ser simples, precisa ser objetivo, precisa ter um padrão, tá? Ele precisa ter atualizado todo dia, sim. No máximo no dia seguinte cedo, para a gente não perder histórico, porque existem alguns erros muito comuns que os engenheiros cometem, gestores cometem, e aí a gente vai descobrindo que vai virando uma bola de neve aí no futuro. O que que é? Deixar passar alguns dias para preencher. Aí o cara vai puxar na memória, pô, o que aconteceu naquele dia? Ele já perdeu detalhes e pode perder um detalhes importantes. Então, preencha no dia, não fica deixando para depois, cara. No máximo no dia seguinte, de manhãzinha, tá lá na obra fazendo seu checklist, já aproveita para fazer isso, tá? Mas não faça. Ó, um conselho que eu te dou, tá? Que é o que eu falo aqui para os nossos engenheiros. Para 20 minutos antes. 20 minutos antes de você acabar com o expediente, você se retira, vai lá para o container, vai para a sua sala e já faz essa avaliação, porque aí os últimos 20 minutos é pouca coisa para você ficar preenchendo. Então é fácil, toda hora você está com o celular, né? E quando a gente passou para a parte do grupo, para fazer essa gestão dentro do WhatsApp, ficou muito mais rápido, tá? Outro ponto, use linguagem simples, tá? Dentro do diário de obra, mais clara, simples no que sentido? Você não precisa colocar muita coisa técnica, tá? Põe uma coisa que seja fácil a leitura e a interpretação de todo mundo. Mas, pelo amor de Deus, escreva o que aconteceu. Tem gente que coloca assim, hoje foi realizado serviços diversos. Hoje, dia normal. Que serviço diverso? Você precisa especificar qual é o tipo de serviço que você fez. Que dia normal, meu amigo? Meu dia normal é cheio de atividades, acontece 1000 coisas ao mesmo tempo. Será que o seu dia é igual ao meu? Não, você precisa falar, olha, foi esse tipo de serviço que a gente fez. Tem que detalhar o que foi executado. E aí a importância da foto, tá vendo? O cara fala serviço diverso. Puta, e agora? 8 horas da noite, você abriu o relatório, não tem ninguém mais na obra. E agora? O que o cara fez? Aí você olha lá a foto, pô, fotográfico já salvou, né? Mas o cara tem que detalhar, tá? Coisa muito comum que acontece e você não pode deixar acontecer no seu relatório, tá? É não registrar atrasos ou paralisações. As pessoas têm uma estigma que se eu registrar coisas ruins ao meu favor sobre a minha gestão, eu vou ser penalizado. E na verdade não é isso. Houve um atraso, houve uma paralisação. Por que que aconteceu? Puta, ó, paramos porque faltou material. Tá, quem solicita material? É você? Se for você, vamos entender o que que aconteceu, né? Por que que você não viu? Será que não está com excesso de serviço? Não acumulou muitas atividades? Não é você, é um departamento de compras. Tá, vamos lá também avaliar. O que aconteceu, cara? Você tem mão de obra para poder executar tudo isso? O fornecedor vacilou? Talvez está na hora de trocar o fornecedor? O que a gente quer saber é qual foi o problema para a gente poder atacar lá na raiz. Não é para penalizar o cara, não é para prejudicar. Se for uma falha sua, uma falha técnica ali de solicitar um material, a gente vai dar orientação para que você faça da maneira correta, que você aprenda a fazer, tá? Então precisa documentar tudo. E por último, que é o que a gente faz aqui no WhatsApp, tá? No nosso grupo. Não delega o seu serviço de fazer o registro ali, o diário de obra, para uma outra pessoa. Então, você encarregado, ser engenheiro, ser o gestor, não vai pedir para um analista fazer o seu trabalho de avaliação, de acompanhamento, tá? Ah, Robert, não, eu treinei ele para ele fazer, ele só me passa o resultado. Aí é um outro cenário. Mas se você é o responsável por fazer o diário de obra na condição de engenheiro ou de gestor da obra ali, faça você mesmo, tá? Não terceirize. No caso de terceirizar, hoje a gente usa o grupo. Então o engenheiro vai lá, coloca a informação no grupo, aí ao término do dia, no dia seguinte, o nosso analista liga para ele e fala, ó, e aí, essas informações, é isso aqui mesmo? Montei o diário de obra, dá uma lida aí, vamos acompanhar junto. E eles passam o diário de obra falando, né, exatamente o que aconteceu e a questão da foto visualizando. Ó, rapidinho para vocês entenderem quanto que a foto é importante, tá? Estávamos numa obra chamada Altos de Itaquera, uma obra da empresa Tenda, né, em Itaquera. E aí a gente pediu uma foto, né, de uma execução de um serviço que estava acontecendo ali, era na parte da zona norte daqui de São Paulo, né? Chamava, fugiu o nome da obra agora, mas era próximo ali ao Jardim Periperi, aquela região. O cara mandou para nós, falou assim no grupo, não, eu estou executando tal trecho.
Aí eu falei, pô, legal, manda foto desse trecho. E aí ele mandou uma foto meio que de lado, não dava para ver. Falei, manda outra foto para me ver como que tá. E aí ele foi e mandou uma segunda foto. Quando ele mandou a segunda foto, eu já percebi que acabou dando um zoom, porque normalmente a gente pede pro pessoal tirar foto e colocar embaixo a data e a hora, tá? Se o seu celular não faz isso, baixa um programinha que ele te dá até a georreferência da onde que tá a foto que você tirou. E aí já não veio essa informação e normalmente vem com ele. Quando ele mandou a foto, ele deu um vacilo, cara. Ele mandou uma foto que ele já tinha abastecido o diário de obra há 2 dias anteriores, né? 2 dias atrás. E aí, na hora que eu falei para ele assim, fulano, essa foto aqui é de hoje? Ele catou e falou assim, é. Aí a gente já entendeu que tinha gato. Não, beleza, continua aí e tal, que não sei o quê. E esse serviço a gente tinha que entregar com urgência, sabe? A gente saiu, se deslocou, estava eu e mais um engenheiro. Saímos de Itaquera, atravessamos a Marginal e fomos para a Zona Norte. Quando a gente chegou lá, no Horto Florestal, cadê o serviço? O cara tinha omitido porque ele estava sem martelete, não tinha chego o material e foi uma falha dele. Ele não tinha solicitado, o martelete quebrou, ele esqueceu de pedir para arrumar e aí ele com medo de ser punido. Poxa, cara, você perder a confiança é pior do que atrasar um serviço. Desse dia em diante a gente ficou com o pé atrás com o cara e o cara é muito bom executando. É claro que a gente ficou com o pé atrás, mas a gente dá a credibilidade do cara executar o serviço. E é o que eu sempre brinco, né? A partir daí, mais do que nunca, confie, mas vai lá verificar, né? Sempre falava isso pro engenheiro responsável por eles lá. Mas assim, vamos treinar o cara. Chamamos o cara e falou: pô, Fulano, vem cá, ó, o que você fez não é bacana, cara, não é legal. A gente pode perder a confiança. É complicado, porque olha a situação que você me colocou. Se eu tivesse apresentado isso para o cliente final, a gente teria problema. Ele entendeu que ele errou, mas também a gente teve a parcela nossa, né, de entendimento e talvez de culpa também, que eu sempre falo pro pessoal: se eles erram lá, a culpa é nossa, nós que treinamos ele, né? Foi uma falha nossa de falar para ele desde o início, ó, cara, erros a gente vai resolver junto, então não tenha medo, não tem problema. Vacilou, vamos solucionar o problema, né? Mas aconteceu, mas o relatório fotográfico foi o que salvou a gente. Então, o que eu recomendo para vocês? Faça sempre um relatório completo, detalhado, use a tecnologia que está ao seu favor, seja aí o celular com o software, seja ele com o WhatsApp, ou seja, só para tirar foto, depois você vai lá no seu computador, alimentando a planilha, mas usa todas as ferramentas que seja à disposição, né, ao seu favor. Ó, coisa legal para se fazer. Vamos fazer uma simulação aí, pega um modelo de diário de obra na internet ou cria da sua cabeça, começa a colocar nele, né? O que você acha que é interessante ter num diário de obra? Que você, como gestor, gostaria de receber essa informação da obra. E aí, a partir disso, você começa a elaborar o seu e aí você vai criar um seu padrão, respeitando sempre aquelas regrinhas ali que a gente falou, aqueles itens, né? A data que precisa colocar, condições climáticas, o tipo de serviço que foi executado, a quantidade de pessoas, coisinhas básicas ali que tem que ter. E adiciona a partir da foto da filmagem que você vai ver que vai ser muito bom. Cara, isso daí não tem para ninguém, tá? É legal para você, é bom para o cliente. Ao término do dia você pode mandar para o seu cliente, depois todo mundo assinou, confirmou, manda para o cliente. Lá na frente, quando você for fazer medição, isso também é uma ferramenta que te ajuda, tá? Porque se o cara tá falando, você não fez tal serviço. Como não, meu jovem? Tá aqui, ó, eu executei, certo? Bom, ó, anota aí, quem controla, quem registra, controla, tá? Então ele tem informações aí na sua mão em tempo real, eu sempre brinco. Quem tem dado, meu amigo, ninguém bate de frente, tá? Quem não registra, rapaz, corre o risco aí de perder a credibilidade, de fazer 2 vezes o trabalho e não receber um trabalho que foi executado. Como a gente trabalha com medição, né? Então é muito complicado. Principalmente para serviços enterrados, tá? A infraestrutura é um serviço que as pessoas não veem e não valorizam, então tome muito cuidado, tá? Lembra, diário de obra, ele é uma ferramenta de proteção para você, para sua empresa, para sua equipe. Isso daí fortalece a sua gestão, fortalece a sua credibilidade. Próxima aula a gente precisa falar e entender sobre produtividade, tá? Isso é muito importante, a gente bater um papo sobre indicadores, como que você, como gestor, tem que visualizar a sua obra. Então, te encontro aí no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula.